prosseguindo com as perguntas a Humberto. Estamos cada vez mais ouvindo falar das luminárias com LED integrado. Você pode explicar um pouco sobre elas e suas características? Posso sim, logicamente. Eu separei aqui mais 4 imagens para a gente entender bem como é que são, quais são os tipos, né, de família de luminárias, né, de integrado. O que a gente tem? Bom, já tradicional lâmpada de LED do lado esquerdo, né? Então, a segunda foto aí é o que a gente chama de módulo de LED, tá? O módulo de LED, ele se assemelha muito à lâmpada, tá? Mas ele tem alguns aperfeiçoamentos, né? Primeiro é o driver que está do lado externo, tá? O terceiro modelo é que a gente chama de LED integrado, tá? Onde a gente tem o LED incorporado já no corpo da luminária, só que com um driver ainda externo, né? E o quarto modelo, eu peguei uma luminária embutida de solo, que é a luminária com LED e driver integrado, ou seja, o driver está lá dentro da luminária, não está fora. Tá? Quando a gente fala de driver dentro, driver interno, driver externo, é muito importante a gente salientar o seguinte: praticamente em torno de 90% dos problemas que a gente tem com o produto de LED está no driver e não no chip do LED. Tá? O chip do LED é um dos produtos mais resistentes que a gente já viu na iluminação arquitetural. Só vai estragar se você agredir ele de uma forma muito forte, né? Mas o driver é o tendão de Aquiles aí do conjunto LED, né, luminária e driver, tá? Então, sempre que você tiver um driver externo, vai ser interessante, por quê? Porque se tiver um problema no driver, você não perde o conjunto, né? Você vai lá e só troca o driver, né? Por exemplo, se a lâmpada, se o driver da lâmpada LED queimar, você perdeu tudo, perdeu a lâmpada toda. No caso desse embutido de solo, se não for um driver de boa qualidade, também se ele queimar, você vai perder o embutido de solo, vai ter que mandar para assistência técnica, né? Tá? Então, teoricamente, ter um driver externo pode ser uma boa solução. Outra característica desses produtos, por exemplo, a questão de dissipação. A gente fala muito que o LED não emite calor, né? O LED não emite calor. Isso não é verdade. O LED tem sim alguma radiação, tanto radiação infravermelha como ultravioleta, em níveis baixíssimos. A gente percebe algum calor no facho do LED quando são potências de LED muito fortes, a gente consegue perceber a radiação infravermelha. Mas o LED tem uma característica que, quando ele está em funcionamento, a base dele esquenta demais. Então, a gente precisa dissipar esse calor, senão o próprio calor que ele está gerando vai acabar estragando o LED. O que é estragar o LED? Ele vai queimar rapidamente? Não. É o que eu falei, o LED é o super-homem. Dificilmente ele vai apagar de forma abrupta, tá? Mas esse calor vai começar a gerar problemas, como, por exemplo, perder fluxo luminoso. A gente pode ter uma perda de fluxo luminoso muito forte se o calor não for trabalhado muito rapidamente, né? A gente pode ter alternâncias na temperatura de cor, né? Então, na percepção da cor da luz, né? A gente pode ter alternâncias por causa do calor, e pode ter também, por conta da má dissipação de calor, uma perda de qualidade da reprodução de cor. Isso tudo com o tempo, né? Então, quando a gente fala em dissipação, é muito importante que o conjunto tenha um material dissipativo muito bom. Então, o alumínio aí praticamente ganha de todos. Hoje as lâmpadas LED, por questão de custo, estão trabalhando com termoplástico, aí uma mistura, um pouco alumínio por dentro, plástico por fora. Tem uma combinação aí nesse casulo aí do LED, né, das lâmpadas de LED. Então, perde um pouco a qualidade de dissipação. E os outros aí já trabalham com um dissipador de alumínio, quando o corpo da luminária é de alumínio, né? Tá? Você vê no módulo atrás desse módulo aí no chip do LED, tem um dissipador aletado de alumínio fazendo o resfriamento do LED, tá? Outra característica entre eles, né? Por exemplo, a lâmpada de LED, quando a gente abre uma lâmpada de LED por dentro, vocês vão perceber que o LED praticamente não tem nem contato
o corpo da luminária, com o corpo da lâmpada para dissipar calor, né? No caso, o molde de LED tem um ótimo contato, você vê que o dissipador está logo encostado ali no chip de LED. As placas de LED, essas placas de LED convencionais, não têm um contato tão forte assim entre o chip de LED e o corpo, e o embutido solo, né, a luminária com LED integrado, ele já tem um ótimo contato com o dissipador. Isso também vai gerar características diferentes de funcionamento, né? E aí entra um detalhe muito importante, né? Olha só que interessante. Apesar de tudo isso, apesar de parecer que a lâmpada de LED seria o pior produto de todos, é o único certificado pelo Inmetro, tá? Ainda luminárias e fitas de LED não são certificados, né? Eu duvido que vai entrar essa certificação tão cedo no mercado nacional, por várias questões, questão de custo, de processo. É muito mais difícil você criar normas para a luminária, que envolve um aspecto construtivo muito mais amplo, né, do que a lâmpada. Mas, assim, resumidamente, o que a gente pode falar de famílias, né, de luminárias, né, com LED integrado, são essas três, que são os modos: luminária com LED integrado e luminária com driver e LED integrado, tá? Você mencionou que as lâmpadas passam pela certificação do Inmetro, o que seria bom, né? Com isso, podemos dizer que todas as lâmpadas comercializadas têm um padrão similar de qualidade? Infelizmente, não, tá? A normativa do Inmetro, ela trouxe avanços muito importantes no tocante à parte técnica da lâmpada, principalmente a parte técnica, tá? Relacionado, por exemplo, hoje a gente tem uma tranquilidade, quando a lâmpada fala lá que ela dura 25 mil horas, a gente sabe que tem um estudo em cima dessa projeção de vida útil, né? Quando a gente lê na embalagem que aquela lâmpada tem lá tantos lumens de fluxo luminoso, a gente pode ficar mais tranquilo. Mas quando a gente fala no tocante à qualidade de luz, né, qualificação da luz emitida pela lâmpada de LED, eu costumo dizer que o avanço que a normativa do Inmetro trouxe foi muito fraca. Então, assim, quando a gente fala em qualidade de luz, eu acho que ela deixou um pouco a desejar, né? Eu vou colocar aqui uma outra tela. Então, quando a gente fala em lâmpada de LED, a normativa, ela controla a vida útil, né? Então, quando o fabricante fala que ela dura 25 mil horas, ela tem que durar 25 mil horas, porque tem uma fiscalização em cima. Agora, sobre qual padrão de teste é feita essa verificação de vida útil, né? Então, ela é feita sob um padrão conhecido como L70, a gente vai falar um pouco mais desse padrão no final, né? L70 quer dizer o seguinte: a vida útil do LED não é considerada quando o LED apaga, tá? Quando ele deixa de produzir a luz. É considerada quando ele perdeu 30% do fluxo luminoso, por isso que fica L70, sobraram 70% do fluxo, tá? Então, isso é muito importante para quem, por exemplo, faz cálculos de projetos, saber desse padrão de depreciação é muito importante, tá? Só que existem padrões L80 e L90. Então, o que é uma lâmpada com 25 mil horas no padrão L80? Quer dizer o seguinte, que quando ela atingir 25 mil horas, ela ainda vai ter 80% do fluxo luminoso original. Então, a L80 seria melhor que a L70, né? Se a gente tiver uma terceira lâmpada que vai durar 25 mil horas no padrão L90, ela é melhor ainda, porque quando ele atingir 25 mil horas, 90% do fluxo original vai estar preservado, tá? Então, já dá para perceber que, mesmo tendo a certificação do Inmetro, essa questão de vida útil, ela é mais ou menos, tá? Quando a gente analisa a reprodução de cores, realmente, antes da certificação, a gente tinha aí produtos com IRC 60, 65, 70, e hoje a certificação exige que o mínimo seja IRC 80, que é considerado um IRC já, como eu falei, um IRC muito bom.
Só que não é pela medição do IRC estendido, né? Porque o IRC tem duas medições, né? Tem uma medição que é feita até por 8 cores, né? Por 8 tons de cores, e uma segunda medição mais moderna, que é chamada de IRC estendida, que compara 14 cores. Vocês veem que a reprodução de cores exigida pelo Inmetro é o IRC mais simples, comparativo de 8 cores, né? Quando a gente fala de R9, né, que é um dos parâmetros de comparação de IRC, que é aquilo que eu falei, né, percepção dos tons avermelhados, o que o Inmetro exige? Que tenha R9. Ter R9 foi um avanço porque as lâmpadas antes da certificação tinham R9 negativo. E agora o Inmetro exige R9 maior que 0, né? É pouquíssimo. Se você pegar uma lâmpada com R9 igual a 0, igual a 1, né, é muito pouco, não vai valorizar nada os tons vermelhos, né? Mas a gente hoje já consegue ver no mercado lâmpadas com um R9 padrão 50, que já é um R9 muito bom, um R9 90, né? Ou seja, a percepção dos tons vermelhos vai aumentando muito nessas lâmpadas, tá? Quando a gente fala sobre fiscalização sobre conjunto óptico, aquilo que eu mostrei lá, os tipos de lente, não tem nenhuma. Então, você tem no mercado todos os tipos de conjunto ópticos possíveis, né? Variação de facho, a gente chega a ter, o Inmetro permite que o facho tenha uma diferença de até 25% do que ele está falando. Então, você comprar uma lâmpada ali de 25 graus de abertura, ela pode ter 20 como pode ter 30 graus. Também não acho uma padronagem muito exigente, né? Com relação à luminização, não tem nenhuma padronagem. Fator de potência, que é que realmente fala o quanto a lâmpada realmente está produzindo luz, o quanto ela está consumindo, também é considerado baixo. O fator 0.7 é um fator baixo. Por isso que a gente está falando dos drivers externos, né? Tem drivers externos com fator de potência próximo de 1, ou seja, praticamente nenhuma perda de energia no processo de produção de luz, né? Quando a gente fala em fator de potência 0.7, tem praticamente 30% de desgaste de energia sem produzir luz nenhuma, né? E deixa várias brechas. Por exemplo, se você tiver uma lâmpada com vidro colorido, não precisa passar na certificação do Inmetro. Por exemplo, está se comercializando muito aquelas lâmpadas de filamento, né, no estilo meio retrô, com o bulbo meio âmbar, né? Então, por que é feito o bulbo âmbar? Porque se você pintar, né, como o Inmetro deixa, se você pintar o bulbo, ela deixa de ser fiscalizada pelo Inmetro, tá? Então, tem essas brechas também. Então, o que eu falo, assim, que realmente o Inmetro foi um avanço, foi um avanço. Agora, dizer que ele trouxe qualificação para a lâmpada de LED, na questão do facho, né, da qualidade de luz, eu não acho, não. Graças a Deus, hoje, os fabricantes e importadores perceberam a importância dessas qualificações e estão trazendo produtos com qualificação muito mais elevada até do que o Inmetro pede, tá?